Olá, como está você, sua família, seus negócios e seus sócios? Vamos a mais um Empresariar Family e hoje um convidado especial, porque o tema também é especial. Nós precisamos entender, em especial uma empresa familiar, qual a importância de adquirir experiências, de se relacionar com outras empresas, quais têm sido as demandas que os jovens dentro das empresas familiares estão tendo, os desafios com a inovação. Para isso nós convidamos o jovem pernambucano André Farias, que vem do LEAD, agora está no Experience Club do Nordeste e que convive com mais de 200 empresários associados do Experience Club. E ele vai nos contar quais são as dificuldades, quais são as demandas, quais são as saídas, quais são os encaminhamentos que essas lideranças que convivem com o André Farias estão apresentando. E é um momento riquíssimo para que você também se veja e possa, quem sabe, despertar algo interessante para você. E eu queria aproveitar aqui para te pedir para ir lá no sininho, mas por um motivo. Se você ainda não me conhece, e quem me conhece já sabe, eu tenho um propósito de vida. Até 2040 eu quero impactar 1 bilhão de pessoas na Terra, transformando as empresas familiares. Então, quando você clica nesse sininho nas nossas redes sociais ou repassa para um amigo, é mais um que eu sinto que nós impactamos positivamente. Conto com você. Agora, vamos à nossa entrevista com André Farias. Bem, como eu havia falado para vocês, nós temos um entrevistado especial hoje, o jovem André Farias, pernambucano, brilhante, e ele vem falar conosco de algo que ele, apesar de jovem na idade, tem uma larga experiência, que é exatamente promover relacionamentos, né, entre empresas e predominante empresas familiares, que é uma característica do Nordeste, onde ele atua, né? Mas promover essas relações para que possa, através de troca de experiências, essas organizações, essas empresas, seus líderes executivos possam evoluir. Então, o André tem uma experiência fantástica e eu queria exatamente, porque eu acredito também nesse modelo de troca de experiência, sabendo que as empresas familiares são muito diferentes uma das outras, mas nas trocas de experiências eu aprendo não só o que eu devo fazer, mas também o que eu não devo fazer. Então, André, bola com você e vamos que vamos. Obrigado, Cícero, pelo carinho e pela atenção. Eu hoje lidero o Experience Club no Nordeste, que é uma grande organização, hoje a mais moderna plataforma de conhecimento e relacionamento corporativo do Brasil. Atuando há 14 anos no estado de São Paulo, hoje eu lidero o Experience Club no Nordeste, que foi fundado neste momento inicial de primeira etapa aqui em Pernambuco. Por que Pernambuco? Por ser o primeiro e maior polo da saúde do Brasil, né? Depois de São Paulo. Por ser o segundo maior polo jurídico do Brasil. Por ser também um polo de tecnologia do Brasil, né? As pessoas consideram Campinas a Vale do Silício paulistana e consideram o Porto Digital o Vale do Silício nordestino. Então, Pernambuco tem algumas características, a própria história econômica, que fez com que a gente pudesse iniciar por aqui. Apesar de sabermos que o Ceará é a potência econômica do Nordeste. Então, é importante a gente entender que iniciamos em Pernambuco para irmos para o Ceará em breve. Eu tenho uma história, Cícero, construída em empresas familiares. Eu venho de família classe média, eu sou um self-made man, construí minha história por esforço pessoal, de pouco tempo, tenho 28 anos, mas tomei a decisão de trabalhar com relacionamento corporativo, com marketing empresarial. Passei 5, 6 anos lá, 5 anos trabalhando no LEAD, que foi criado pelo governador João Dória, o Grupo de Líderes Empresariais, e atualmente atuo numa plataforma de marketing empresarial focado em tecnologia, inovação e transformação. E o meu papel hoje, Cícero,
buscar a transformação de mindset, de busca por mais tecnologia, um deep dive, um mergulho profundo nas tendências de mercado para as empresas do estado de Pernambuco e do Nordeste, inclusive, principalmente as empresas familiares que precisam se reinventar. André, deve ser um desafio para você, porque é da natureza da empresa familiar ela ser conservadora, né? E imagine como é você convidar, né, até levar uma pessoa. Quais são assim uns 3 desafios que você tem muito para quebrar esse movimento, né, de trazer uma empresa familiar para um ambiente desse de inovação, de troca de experiências? Cícero, o principal deles, qual foi uma fórmula que a gente encontrou? Unir as gerações e os gêneros. A gente vê pelo Brasil muitos clubes de networking, de relacionamento, que valorizam as divisões, né? É o clube jovem, é o clube da mulher, é o clube do acionista presidente. Você cria um clube de CEOs e fundadores, um clube de filhos e um clube de mulheres. Para a gente provocar a inovação, a imersão na inovação e a discussão rica para que a empresa possa implementar algum modelo inovador e que, pelo menos naquele encontro ali no almoço, no café da manhã ou pelo Zoom, o digital, ele possa tomar uma decisão de abrir a cabeça para tomar uma decisão em algo, ele precisa fazer junto com quem também está com ele na empresa, que pode ser o filho ou a esposa, que é sócia, acionista e também tem uma direção na empresa, ou executivos. A gente encontrou uma maneira de unir nessas empresas que compõem o grupo os executivos junto dos donos, os pais junto dos filhos, ou o marido junto das sócias, ou a mulher junto do sócio. A gente tem vários casos de mulheres que fundaram que o marido trabalha com elas. Então, no Experience Club Nordeste, a gente tem hoje 92 grupos que representados por 220 lideranças em 3 meses de criação. Esses 92 grupos estão representados lá pelo CEO, pelo presidente do conselho, pelo filho que dirige a empresa, pela mulher que é vice-presidente ou presidente do grupo. Então, uma forma da gente poder incitar a discussão é botar o filho do lado do pai. Muitas vezes o filho viaja ao mundo e quer investir muito em robôs novos, em máquinas novas para a fábrica, ou em contratar alguém mais caro que vem de fora ou de outro local, mas há uma iniciativa de muita segurança por parte do fundador e medo de receio de mudar demais. É aquela coisa do eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e ele não aceita fazer diferente. Então, o fórum do Experience Club, eu considero um fórum completamente focado na nova economia, porque ele não divide pai de filho nem de mulher. Ele junta todos, porque todos... Gerações e gêneros, né? Gêneros e gerações. E aí fica mais fácil, Cícero, a gente trabalhar e a gente mexer. A gente lançou com o Nizam Guanais para falar de criatividade. Por que Nizam? Nizam fala com o meu empresário mais velho, mas ele fala com o jovem porque ele é um empresário de 60 e poucos anos que se reinventou. Ele foi um madman, ele foi um grande publicitário e empresário com mais de 2.000 funcionários. Ele vendeu um grupo. Depois de vender um grupo, ele criou uma empresa exponencial. Na verdade, não exponencial, mas uma empresa no modelo criado pelo Salim Ismail, do livro Organizações Exponenciais. Ele seguiu a trilha, ele diminuiu de tamanho, porque ele vendeu o grupo dele, ele virou um consultor e hoje atende os 8 maiores grupos do país com a consultoria que ele dá com 3, 4 funcionários. Ele criou um modelo de empresa menor, mas, ao mesmo tempo, um modelo de empresa, mesmo que enxuta, com um faturamento tão grande quanto ele que ele tinha. Ele é uma inspiração para o jovem, como uma pessoa que tem 52 anos que não se aposentou, se reinventou. Ele é uma inspiração para o mais velho, que muitas vezes sente que já concluiu o seu legado.
Por isso que ele foi o nome do lançamento. Depois a gente ouviu o presidente do Google no Brasil falar de dado, economia real, Fábio Coelho. Primeira vez que ele falava para o pernambucano. Depois a gente ouviu o futurista Tiago Matos, mergulhando na transformação das tecnologias disruptivas. E depois nós ouvimos o professor Guga Stocco, que criou a operação digital do Banco Original. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente constrói uma curadoria de mudança e tendência. E aí o empresário tradicional familiar entende que é esse tipo de debate e temática que transforma o negócio dele. E não continuar fazendo como fez há 2 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque como ele fazia há 20, há 10, há 2, há 1 ano atrás, é completamente diferente de como ele tem que fazer por hora. Ele pode ser uma usina de açúcar, ele pode ser uma fábrica de bateria, ele pode ser um shopping, ele pode ser até um consultor. Mas se ele fizer da mesma forma que ele fazia, dificilmente ele vai conseguir se manter no mercado. Eu passei a vida fazendo eventos presenciais. Eu sempre achei que no meu business só dava para fazer faturamento com evento presencial, porque os meus empresários pagam associações para viver uma agenda presencial. É óbvio que o meu negócio só cresce muito no presencial e ele vai crescer quando a gente voltar ao presencial. Mas eu iniciei o Experience Club no digital. É mais fácil a gente iniciar no digital do que ter se transformar. Eu já iniciei no digital e vou voltar para onde eu era lá atrás, porque o contato físico é muito importante para a geração de negócio dentro dos empresários. Porém, vamos voltar híbrido? Vamos voltar híbrido. Vamos voltar híbrido. Agora, o empresário precisa entender que se ele se mantiver do jeito que estava, vamos esperar a pandemia passar para a gente colocar a empresa no lugar. Não é assim. A gente tem que procurar deixar a empresa no lugar numa pandemia. Quando a pandemia passar, a gente vai acelerar mais ainda. Mas a hora não é de esperar a pandemia passar para colocar a empresa no lugar. A hora de colocar a empresa no lugar é agora. É de tentar fazer mais no momento que a gente está vivendo. É claro que tem pessoas como grupo de saúde, farmacêutica, indústrias de alimentos, supermercados, que não pararam em nenhum momento, só se aceleraram e fizeram apenas mudanças de questões organizacionais ou modificaram protocolos. Mas os segmentos de gastronomia, entretenimento ou outros, eu sei que eles estão turismo, eu sei que eles estão muito danificados nesse momento, hoteleiro, mas existem maneiras de até o momento em que a economia se abrir com a vacina integral no Brasil, eles possam construir experiências onde eles consigam gerar faturamentos em momentos difíceis. Por que eu digo isso? Porque nós temos o caso aqui de empresas centenárias familiares que praticamente quebraram na pandemia. Hoteleiros, empresas de turismo tradicionais, grupos importantes no segmento de eventos, que eram exemplo para o Brasil todo, e que estão em situações difíceis, mas que vão retomar. O que elas estão fazendo? Estão tentando criar experiências, memórias, estão montando restaurantes, estão criando experiências de imersões digitais, levando um uísque, um champanhe, uma degustação na casa daquele empresário, para ele, numa agenda digital, desfrutar daquilo, ou numa live. É a mesma coisa? Não. É boring de vez em quando, é chato também. Não é a melhor experiência, mas é o que a gente pode fazer hoje. Então, dessa pandemia, André, eu tenho usado um slogan, né? Vamos aproveitar a pandemia. Vamos aproveitar, né? Que é isso que você está dizendo. E não enfrentar. Você vai aproveitar. O que é que eu aprendo? O que é que eu vou sair de melhor, né? O que é que eu percebo que vai vir diferente, né? Isso eu acho que essa é a sua ideia, né? Aproveitar a pandemia, né? Muito legal. André, você por ser um cara jovem, né? E está nesse meio, o que é que você tem percebido que está o mindset, né?
desse jovem que está na empresa familiar? O que é que ele conversa com você sobre esse jovem? Olha, é um desafio, porque a boa parte dos presidentes de empresas e fundadores de empresas aqui em Pernambuco são muito centralizadores. É uma característica do Brasil, né? Não é uma característica só de Pernambuco, é uma característica do Brasil. Eles são muito centralizadores. E isso afeta muito o crescimento e o desenvolvimento da liderança que vai vir. Muitas vezes, o fundador, o presidente, escuta mais o executivo do que o filho. Então, eu sinto até um certo ciúme por parte de alguns filhos e netos com alguns C-levels que são contratados para o grupo, porque aquele filho foi preparado durante anos para assumir o negócio e tomar iniciativas de desenvolvimento de novos negócios, e muitas vezes chega um executivo de fora que aprendeu muito na vida, mas que não tem o DNA da família. Ele não entende o valor regional daquele negócio. Ele não tem uma capacidade de compreender aquele negócio no longo prazo, porque o papel dele é dar resultado para hoje, no curto prazo. Então, o que eu percebo de preocupação muito grande de parte de filhos, eu estou falando agora de grandes grupos, né? Eu não estou falando de pequenos grupos, eu estou falando de grandes grupos. Eu percebo uma preocupação muito grande do filho em se manter presente, mesmo que o pai não aceite mudanças, mas o filho criar comitês dentro da empresa para serem pensados e desenvolvidos novos negócios. E esse comitê ele entra em contato com executivos C-levels, financeiros ou de RH, o que for, para construir isso junto. É muito importante que esses presidentes e fundadores preservem o legado e deixem para o filho uma construção de identidade, porque a identidade da empresa está naquela família. Ela pode ser comprada, investida ou fazer um private equity, o que for, mas aquela empresa, ser investida por um private equity, mas aquela empresa ela precisa manter o seu DNA vivo. Eu vou te dar um exemplo. Alma, né, André? A Alma. O grupo Rapidão Cometa é um grupo que foi vendido para a FedEx, uma operação de mais de R$1 bilhão. O Rapidão Cometa manteve no conselho, na presidência do conselho, durante vários anos, o presidente da Rapidão Cometa. A FedEx comprou e ela manteve o fundador, o filho do fundador da companhia, como presidente do conselho durante muito tempo. E a preocupação que eles tinham era, esse grupo é um grupo que foi vendido, mas as raízes precisam ser respeitadas, porque os clientes, mesmo que sejam nacionais e internacionais, são clientes importantes do Nordeste, e aquela família precisa estar envolta no trabalho. Então, aquele filho estava envolvido no negócio, com a venda, para preservar. Vou te dar um outro exemplo, o Grupo Cornélio Brenan, que é um dos principais grupos empresariais aqui, que são nossos aqui estão se associando ao Experience Club. O Grupo Cornélio Brenan foi vendido, o Ricardo também, executivos assumiram um grupo, VPs e presidentes novos, mas toda a cadeia de filhos do negócio estão no conselho de administração, obviamente são os acionistas, porque o grupo não foi vendido, ele só foi profissionalizado, e os filhos estão em comitês e em conselho. Uma maneira desses executivos entenderem que eles têm que entregar resultado para o curto prazo, mas eles precisam respeitar o legado dos próximos 10 anos, que foi o legado dos últimos 100 anos. Não adianta eles mudarem, reformularem tudo, se eles não preservarão a história que foi construída para a história que vai ser construída. Eu vou construir resultado, vou como executivo, mas eu preciso respeitar a decisão de quem fundou, porque eu, daqui a 10 anos, não vou estar aqui, posso não estar aqui. Mas esse acionista que não comanda mais a empresa, ele vai continuar aqui nos próximos 10 anos, porque ele vai passar para o filho, para o neto, para o bisneto. Então, eu percebo uma forte preocupação de manter o DNA regional pensando global. E eu vejo que esses filhos estão muito preocupados em manter o DNA regional, mas eles querem pensar global. Eles querem trazer pesquisadores, eles querem montar labs, eles querem investir em tecnologia maciça. Agora,
isso é preciso ser feito com um filho que tem um mindset. Porque muitos filhos e netos não têm esse mindset. Eles vivem à sombra do pai. Sem o pai ou o avô, eles não conseguem fazer resultado. A maioria, né, foram A preparados nos maioria. famosos cursos de herdeiros e os caras não foram preparados para ser indivíduo-chave do sistema. Ele foi preparado para ser herdeiro. Curso de acionista, curso tal, né? Eu percebo que muitos, e aí eu vou falar com muita humildade, porque eu já passei por isso e sei o que é. Eu percebo que muitos filhos e netos não passaram por dificuldades. Por não terem passado por dificuldades, talvez não conheçam verdadeiramente a vida real. Vivem dentro de consultorias da McKinsey, da Ernst Young, da Pricewaterhouse, vivem dentro de aulas em Harvard, vão para Stanford, muitos vão para o King's College, depois vão fazer um curso de verão no Vale do Silício, vão para o MIT, ou vão aqui para o INSPER, ficam em São Paulo, ou ficam dentro de uma Fundação Dom Cabral, mas a grande maioria não passou por uma dificuldade. E aí há um distanciamento entre a teoria e a realidade da... Há uma bolha, porque eles acham que estão preparados, porque foram preparados academicamente, ou tiveram grandes mentores. Foram preparados no modelo americano, que que eu tenho dito, inclusive em palestras fora do Brasil, André, desculpa aí ter lhe cortando, né? Agora mesmo, em setembro, a gente estava participando do EURAM, que é o Europe Academy Management, que foi na Irlanda, e as pessoas nos perguntando sobre essa metodologia que a gente vem tentando auxiliar as empresas familiares, né? E eu estava colocando, porque os modelos que chegam no Brasil é um modelo muito padrão de países e que são absurdamente diferentes do Brasil. E eu citei até um exemplo. Lá no Brasil é assim, você tem um gaúcho de formação alemã, que na hora do almoço fala alemão, tudo bem estruturado, só que ele casou com uma baiana, tá? Que é outro mundo, é um ambiente desestruturado. Aí você tem japoneses, onde é natural, existe hierarquia masculina, a mulher é submissa. Só que no Brasil, esse japonês casou com a paraibana, e lá na Paraíba quem manda é a mulher, tá? Então, essa é a realidade do Brasil, né? E eu vejo, nas experiências que a gente tem tido, né, que é preciso se globalizar, mas ter essa visão, respeitar essa realidade cultural histórica, né? Como você falou, de onde vem, né? E aí eu acho também, sabe, André, uma deficiência das escolas de gestão no Brasil, que eu digo que são muito, com todo respeito, mas são muito voltadas para os livros de aeroporto. Normalmente, o que é? É um livro que vem da escola americana, que foi publicado há 2, 3 anos atrás, quer dizer, que não reflete a realidade nem a modernidade, né? E aí você começa a achar que trazer um modelo tupiniquim, copiar e colar, e diga-se de passagem, o pernambucano não gosta muito disso, porque o pernambucano é da natureza dele valorizar a cultura, né? Eu até tenho muita facilidade para prestar consultoria aos pernambucanos, porque eles são muito de profundidade, valoriza a pesquisa científica, o questionamento. Mas isso não é a realidade brasileira. E está aí os insucessos, né? Olha a quantidade de sucessões que não acontece, ou quando acontece, é exatamente o inverso do que você está falando e do que eu acredito. Isso. É tirando a família, é tirando a alma. E é vender tirando a família, não é? Né? Então, isso tem perdas, né, André? Não só para a família, mas para a cultura da região, empregos, né? Quando você vende uma empresa familiar daquela, se for uma multinacional, os bons empregos não vão ficar mais em Recife, em Salvador e Fortaleza, vão para outros locais. Não. As próprias universidades, né? O próprio Experience Club perde aquele clã, porque vem uma multinacional, né? E eu acho que a gente está noutra era, né? De preservar a identidade, as histórias, né? A nossa cultura. E a empresa familiar reflete muito bem isso, né, André? O mundo empresarial, Cícero, você sabe muito melhor do que eu, é um mundo repleto de vaidades. Vaidades e competições. A competição que deveria ser, né, natural da vida apenas entre os concorrentes, ela se torna uma competição entre os próprios acionistas, diretores, sucessores e entre os próprios presidentes com os seus sucessores. E talvez se essas empresas aprendessem ou
conseguissem controlar os seus egos, esses empresários, e entender que somando eles vão muito mais longe do que dividindo, ou do que subtraindo, ou do que querendo manter algo aceso dentro apenas do mundo deles, entre eles, e não permitindo que a nova geração tenha capacidade, musculatura de intervir, aquele jovem vai abandonar a empresa da família, porque ele não tem dinheiro que pague a ele a falta de paz, ele vai montar um outro negócio dele, vai empreender fora, vai ter o quinhão dele, mas ele vai empreender fora. Como aconteceram com vários amigos e associados meus, que os filhos não sentiram que era mais o seu lugar. E eles saíram. E os pais ficaram desamparados, tendo que vender a empresa porque não vai ter filho para suceder. Porque o filho não se entendeu ali. Quando o filho já nasce sabendo que não quer tocar a empresa, ele quer ser médico, ele quer ser aviador, ele quer ser advogado, ok. Mas quando o filho pode ser preparado para estar ali, mas ele é tolhido por uma guerra de vaidades ou medo do fundador em dar algo para quem não está preparado, que é um outro caso, ok. Então, é preciso haver esse preparo emocional entre os pais e filhos ou entre os fundadores e seus sucessores. Assim como com os executivos, que são contratados e muitas vezes não têm liberdade de trabalho, porque a empresa não permite que ele faça assim, e aí eles devem se perguntar, por que me contrataram então? Pessoal, uma coisa que eu queria deixar aqui, eu não me programei nada com o André, como sempre, a pergunta está saindo aqui, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta, André, porque você tem uma oportunidade de vida fantástica. Você transita com essas empresas, né? Elas conversam com você sobre as dificuldades. E as pessoas que nos assistem aqui estão com 10, 15, 20 horas de programa, que eu venho falando muito sobre a importância de ter um método, que essas empresas precisam ser auxiliadas. E é claro que esse mundo empresarial ele é constantemente oferecido de consultorias, de coisas desse tipo, né? E aí eu queria ouvir de você, André, assim, como é que você vê, na sua percepção, esse trabalho do Instituto de estar tentando desenvolver uma metodologia que não só cuide da empresa, mas que evite também que a empresa desestruture a família, né? Uma metodologia saindo do Nordeste, né, para o mundo. Agora nós fomos reconhecidos até na Europa, mas eu queria ouvir de você como é que você vê isso, porque você vê isso no dia a dia, né? Como é que você vê isso, André? Olha, Cícero, eu queria que você repetisse apenas a parte final da pergunta. Pois a gente vem propondo nesses 20 anos para auxiliar essas empresas familiares, que todas têm feito o seu movimento, querendo assim, até onde você acha que é importante a necessidade de uma metodologia científica, de ciência aplicada, para auxiliar essas empresas, porque às vezes fica naquele mundo do acaso. Fulano teve sorte com o filho, o outro teve sorte com a empresa, né? Mas a gente, numa época dessa, de inovação, agora são mesmo nós estamos vendo a época da vacina, né? que venceram pela intuição, né? Elas venceram pela intuição e pela no mundo de hoje da ciência, né? Como é que você vê isso? Tem dois lados, Cícero. As principais empresas de Pernambuco hoje são empresas que foram criadas intuitivamente, empresas que foram criadas por pessoas que não tinham recursos, que precisavam sobreviver e eram engenheiros, muitas vezes, que estavam querendo eram comerciantes, ou eram pessoas do interior, alguns engenheiros que não queriam trabalhar mais em empresas multinacionais e desejaram montar as suas construtoras. Foram criadas no meio de uma ausência de recursos e com uma ambição muito grande. Muitas foram criadas sem lógica acadêmica, alguns nem formados eram. Mas, ao longo dos anos, eles só se tornaram empresas grandes porque eles contrataram pessoas de sucesso que foram bem preparadas. Então, o que fez essas empresas se tornarem o que elas são não é apenas a bravura do empreendedor,
mas a capacidade da bravura do empreendedor de se conectar com as pessoas certas e fazer um grupo grande. Hoje, quando a gente olha para a história da Pague Menos, do Grupo Aço Cearense, do Grupo JCPM, da Baterias Moura, do Grupo Cornélio, do Grupo Ricardo Brenan, você observa de forma diferente em cada um, mas uma bravura do empreendedor lá atrás, uma bravura da família, mas uma conexão com o mundo global ou com as pessoas certas para preparar aquela empresa para um IPO, para uma venda, para um modelo de governança corporativa bem construído. E é isso que faz a diferença entre o menino e o homem. A empresa deixou de ser um menino, virou um homem. Agora ele já está, vamos dizer assim, idoso, mesmo com rejuvenescimento, ele já é idoso do ponto de vista de organização corporativa, né? Como governança, enquanto empresa que implantou uma governança corporativa, que implantou um bom projeto, um bom processo de compliance, que implantou a LGPD, que implementou um processo de transformação digital, que é um processo de atitudes isoladas que, bem encaminhadas, se constitui num. Hoje eu sou uma empresa que me considero transformada digitalmente. Você seguiu os processos isolados, está bem num lado, ainda no outro. Não é porque tem um app ou porque vende no digital que é uma empresa transformada digitalmente. Não é porque tem um chatbot, um atendimento, que é uma empresa transformada digitalmente. É uma série de processos. Então, sem as regras da academia, ou vamos dizer assim, não academia, porque agora a regra é não ter regra, né, Cícero? A regra de hoje é buscar o mundo, o que é que o mundo exponencial tem dito? Ok, então blockchain, internet das coisas, robótica, vamos envolver algo que receba criptomoeda, eu vou atrás disso. Eu sou um shopping, vamos começar a aceitar outros meios de pagamento, vamos fazer parcerias com... Isso, no caso da empresa familiar, se não envolver a nova geração, vira inovação, coisa da área da TI só, concorda? Isso, é o homem da TI, não é o lab, é coisa do cara do TI, não é um lab, não é um spin-off, vira sempre o gerente do TI. A inovação vira algo pontual, né? Na verdade, entende de nuvem, entende de dados, mas não consegue empreender tendências. Ô André, o papo com você sempre é muito bom. Obrigado, tá? Obrigado. Mas nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria lhe agradecer, né? Obrigado. E passar a palavra para você para os seus momentos, os minutos finais aqui de encerramento da nossa entrevista. Admiro o Instituto Empresarial, o seu trabalho, quero estar mais junto de você, como sempre estive, agora um pouco digital, mas quero sempre ter o apoio de vocês e ser apoiado e ajudado quando nós entrarmos, de fato, no Ceará para fazer um trabalho que a gente tem feito com tanta maestria por aqui. Agradecendo ao André Farias por essa belíssima entrevista e lembrando a você, agora nós vamos ter conteúdo todos os dias da semana. Então, fica no nosso canal, manda o sininho que nós vamos nos ver constantemente. E tem dúvidas? Quer algum tema interessante sobre empresa familiar? Manda um recado para nós. Vai no LinkedIn, Instagram, espero você lá.